queria aqui agradecer a participação de todos, né? Espero que seja bem proveitoso esse nosso momento aqui para a gente falar de inteligência artificial, falar do IBM Watson, tá? Uma ferramenta aí extremamente poderosa e eu tenho certeza que vocês vão gostar. A agenda desse nosso webinar é o seguinte: rapidamente a gente vai apresentar a Fábrica DS e a IBM, que aliás dispensa, né, apresentações, o que é a inteligência artificial, algumas dores e aplicabilidades desse tipo de tecnologia, e aí a gente vai entrar realmente nesse mundo do Watson para mostrar para vocês um pouco das possibilidades, né, dos recursos dessa ferramenta e também apresentar para vocês alguns casos de uso. E me apresentando, eu sou o Vinícius Carrion, da Fábrica DS, tá? Eu vou conduzir junto com o João Pedro, da IBM, esse webinar. Se quiser se apresentar rapidamente aí, João Pedro. Claro, muito prazer, pessoal. Bom dia, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Eu sou o João Pedro, podem me chamar de JP, eu vou deixar meus contatos aqui no chat também, caso vocês queiram nos acionar. E eu estou à frente do portfólio de inteligência artificial para grandes clientes aqui no Brasil. E junto com o Vini aqui a gente vai dividir a tarde e qualquer dúvida a gente vai estar à disposição. Obrigado, Vini. É isso aí, vamos lá, pessoal. Outra coisa importante, se vocês também tiverem dúvidas, quiserem fazer algum comentário, algum questionamento, podem colocar no chat as dúvidas de vocês, e aí ao final do webinar, lá voltando uns 10 minutinhos, a gente pega as dúvidas e vai respondendo, tá bom? Então aqui o espaço está aberto, vocês podem interagir dessa forma com a gente. Falando rapidamente da Fábrica DS, nós somos uma consultoria de tecnologia. Fundamos em 2012, tá? Então a gente já tem aí 14 anos de mercado. Nós trabalhamos em diversas frentes, entre elas trabalhar com produtos de Big Techs como a IBM e a Red Hat, onde nós temos aí profissionais especializados nos produtos, né? E a gente faz consultoria desde a parte de capacitação até mesmo de desenvolvimento, implementação e implantação das soluções e até mesmo sustentação. Além disso, nós somos também fábrica de software, tá? Então a gente trabalha em modelo de projeto de escopo aberto, escopo fechado, trabalhamos também com alocações, body shop, a gente desenvolve aí múltiplas linguagens de programação, tanto para web quanto para mobile também. Temos uma plataforma no-code de desenvolvimento que se chama Arquiva, tem uma ferramenta bem legal que ajuda demais no desenvolvimento e aceleração de automações e até mesmo de desenvolvimento de aplicações. E aí vocês precisando, a gente fica aí à disposição no que concerne aí assuntos de tecnologia. Agora, se o JP quiser rapidamente falar da IBM, né? Se bem que todo mundo conhece, mas fica à vontade. Eu acho que, Vini, no mundo de hoje a gente tem que se apresentar sempre, né? Porque existe a IBM que a gente conhece historicamente, é uma empresa centenária, começou, né, criando ali máquinas de cortar frios, e ela se reinventou algumas vezes durante, né, o período dela de atividade. E acho que nos últimos anos ela também precisou e vem se reinventando a cada dia. A demonstração disso é a própria plataforma do Watson X, né, que recebe uma série de recursos de inteligência artificial e a inteligência artificial generativa, enfim, um portfólio imenso aqui na qual eu direciono, mas é exatamente isso, né? Então a IBM, empresa centenária que precisa se renovar e se reintegrar ao mercado todos os dias, e nós aqui dentro da estrutura temos essa missão, né, de não só levar a marca da IBM à frente, mas principalmente gerar resultado, né, nos projetos que a gente participa, que usam nossa tecnologia, que os clientes confiam na nossa tecnologia. Então, apesar de dispensar certa descrição aqui, né, do que é a IBM, do que nós fazemos, mas a IBM, de fato, se reposicionou no mercado ultimamente com um foco muito em ambientes híbridos, né, tanto cloud quanto on-premise, para a infraestrutura de tecnologias, mas principalmente para a inteligência artificial. Então, a empresa global, né, não só lida com software, mas com hardware, com tecnologia de ponta. Agora, alguns outros temas, né, desde computação quântica, a gente acaba se envolvendo e tem projetos do tipo, e tem projetos da IBM para isso. Então, de fato, a gente se renova a cada dia e é um pouquinho do nosso DNA aqui dentro da IBM, né?
Isso aí. Obrigado. E falando até de inteligência artificial, embora hoje esteja em efervescência, só se fale nisso, várias empresas, Big Techs, né, com as suas próprias soluções, mas a IBM é quase que uma pioneira, considerando as grandes Big Techs. Eu me lembro que há uns 10, 11 anos atrás, numa outra empresa que eu trabalhava, a gente estava estudando inteligência artificial para fazer atendimento ao cliente. E aí a IBM foi até a nossa empresa na época apresentar o Watson. Então, quando ainda nem era, digamos assim, não estava na vitrine, né, não tinha tantas soluções de IA, mas o Watson já existia desde aquela época. Então, realmente, a IBM está na dianteira nesse sentido em relação aos seus grandes concorrentes, né? Exato. Falando de inteligência artificial, eu gosto de trazer aqui uma aspas que eu acho bem interessante sobre esse tipo de tecnologia, que fala o seguinte: a inteligência artificial não substitui o humano, ela o eleva ao extraordinário. E eu acho que é exatamente isso. Hoje, se você utilizar com inteligência, a inteligência artificial ficou repetitivo, mas se você usar, né, de forma racional e inteligente, você passa a fazer com que o seu trabalho seja muito mais produtivo. Isso do ponto de vista do profissional, da pessoa. Mas se você pensa na tecnologia também, dentro de processos empresariais, dentro de uma organização, de um departamento, aí você vai somando essa produtividade de todas as peças envolvidas e você vai ter um salto gigantesco. Então, a IA hoje, basicamente, vai ser uma questão de sobrevivência. Quem ficar de fora realmente vai ser passado para trás pela concorrência, porque não vai conseguir ter a mesma excelência e a mesma velocidade nos processos do que quem está utilizando a IA. Tá? Então, hoje, realmente, a gente vive um novo paradigma. A gente está presenciando a história sendo escrita. Você imagina daqui 50, 100 anos, quando começarem a falar da nossa época, que surgiu a inteligência artificial, a gente está nesse momento da história participando, né, dessa execução. Então, hoje passa a ser uma ferramenta realmente de diferencial competitivo. E aqui eu gosto de trazer alguns exemplos de aplicabilidade da inteligência artificial, porque às vezes as pessoas ainda estão engatinhando, né, em relação à utilização da tecnologia, e hoje ela não está restrita ao time de tecnologia ou ao time jurídico, administrativo. Não, ela serve rigorosamente para todas as áreas de negócio de uma empresa. Porque, por se tratar de inteligência, ela se aplica em qualquer área. Em qualquer momento, em qualquer atividade, a gente tem as atividades manuais, aquelas que agregam pouco valor, e aquelas atividades que envolvem conhecimento, que envolvem estratégia, tomadas de decisão, e é aí que a inteligência artificial começa a entrar. Para a parte de automação de tarefas manuais, a gente já tem um conjunto gigantesco de ferramentas. Agora entra a IA para pegar esse outro lado, esse outro tipo de atividade. Se a gente consegue combinar todas as tecnologias, olha o ganho que a gente passa a ter. A gente passa a ter menos erros operacionais, a empresa passa a ter uma melhora de percepção da sua reputação perante o público, porque tudo, no final das contas, envolve percepção, qualidade, entrega, e é isso que essas tecnologias, junto com a IA, vai proporcionar. Então, por exemplo, quando a gente fala de análise de dados volumosos, aqui é um exemplo perfeito para a inteligência artificial. Imagine você ter lá um conjunto gigantesco de informações que você precisa analisar para entender o que aconteceu no passado, planejar o futuro, fazer previsões, definir estratégias. Só que imagine num volume gigantesco pessoas tendo que fazer isso. É possível? É claro que é. Até antes do advento da IA, eram pessoas. Só que a IA pode ser uma ferramenta para ajudar as pessoas nesse entendimento, nesses levantamentos de cenário. E aqui entra qualquer área. Podemos falar de compliance, de padrões de mercado, segurança, estratégia de vendas, enfim, qualquer área. Atendimento ao cliente. Isso até já é uma coisa que já estamos até nos acostumando, né? A gente entra em contato, de repente, com algumas empresas, a gente já está falando com um robô. Às vezes fica até difícil de saber se é um ser humano ou se não é um ser humano. Então isso hoje já é uma realidade. Previsão de demandas, previsão no geral, né? Então a gente tem hoje modelos preditivos que conseguem te auxiliar em tomadas de decisão. E principalmente quando envolve grandes volumes de informações, que aí é onde o ser humano começa a ter mais dificuldade. E aí que a IA nada de braçada. Detecção de fraudes. E aqui para qualquer área de negócio. Pode ser no setor financeiro, pode ser na área de seguros, enfim, qualquer área, porque a IA ela identifica padrões.
e ela consegue identificar qualquer mínima variação desse padrão. E a partir daí, ela vai gerando insights para as pessoas monitorarem, ficarem acompanhando, ou até mesmo ela faz esse monitoramento. Então percebam que você pode aumentar a abrangência da IA. Na questão de marketing, mas não só, eu posso elaborar documentos, eu posso elaborar campanhas publicitárias, né, ter auxílio, na verdade, né, ter um auxílio de uma ferramenta para me gerar ideias, gerar insights, tá? Então, na parte da criatividade, a inteligência artificial também é uma baita de uma ferramenta. Na parte de recrutamento, a minha esposa até comentou comigo esses dias, ela estava participando de um processo seletivo, onde a primeira, vamos chamar assim, a primeira triagem, ela falou com uma inteligência artificial. Então isso também, na área de recrutamento, já é uma realidade. Em relação a equipamentos, suporte, né, você passa a ter previsões que evitam quebras e downtimes também, baseado em oscilação e padrões de equipamentos também, tá? Então, aqui eu gosto de dar esses exemplos dos mais variados possíveis, que é para abrir a mente das pessoas. A IA está em todas as caixinhas. Basta você querer utilizar a ferramenta que você vai ter um retorno. Geração de relatórios, pô, maravilhoso. Geração de conteúdo com IA, pô. Eu, por exemplo, trabalho na área comercial. Eu também me utilizo da IA muitas vezes para refinar um texto que eu estou colocando na proposta, para melhorar a qualidade do texto, erros, etc. Pô, é maravilhoso. É um ganho extraordinário. Insights de vendas, mas não só de vendas, de qualquer tipo de insight, de qualquer natureza, entendeu? A gente consegue utilizar diagnóstico médico. Tá, então, já tá hoje no ponto. Eu, por exemplo, quando sai resultado de exame, eu submeto na IA só para mais ou menos ela falar se eu tô bem, se eu tô mal. Então, quando eu chego para consulta, também já sei que perguntas fazer. Então, ajuda em diversas frontes, né? Monitoramento, gestão, enfim, várias áreas. Avaliação de riscos financeiros, controle de qualidade em fábricas. Na área jurídica também, eu vejo muitos advogados comentando, principalmente nas redes sociais, que se utilizam pra caramba da IA para analisar casos, né? Sugerir quais leis ele deve argumentar na peça de defesa, fazer o entendimento, enfim, de tudo, aqueles documentos volumosos, grandes, calhamaços, né? A IA é muito boa nesse sentido. Então aqui, pessoal, é só para mostrar para vocês as diferentes possibilidades que a gente tem com inteligência artificial. Não importa qual que é a sua área de negócio, o seu ramo de atuação. Se você utilizar corretamente esse tipo de ferramenta, você vai ter um diferencial competitivo. Você vai melhorar sua percepção perante o público. Isso vocês não tenham a menor dúvida. E aqui eu gosto sempre de trazer mercado e tendências. Números são sempre legais porque eles realmente mostram tendências. E aqui a escala é absurda, né? Então, aqui esse 16T, que é 16 trilhões, é o seguinte: a IA é a maior oportunidade econômica da nossa era, estimando-se que contribua com 16 trilhões de dólares para o PIB global até 2030. 2030 tá aí. Falta o quê? 3 anos e meio. A gente está falando de 16 trilhões de dólares. Muito provavelmente, nos anos subsequentes, eu acredito que esse número vai ficar ainda maior. Tá? Isso é baseado hoje, em estimativas e previsões de hoje. Mas provavelmente vai passar aí de 20, 25 trilhões de dólares. Em relação a ganhos de produtividade, a gente tem, em média, um ganho de 45% no geral, tá? Independentemente da área de atuação, de ganho de produtividade. E o mais impressionante de tudo, né, o que mostra realmente como não dá para ficar para trás. 80% das empresas terão incorporado a IA generativa nos seus processos de negócio este ano. Ou seja, os 20% que não entrarem, se no ano que vem não fizerem alguma coisa, eles estão fadados a serem adquiridos para as empresas que já estão utilizando esse tipo de solução, porque eles vão ficando para trás. Né? Invariavelmente, eles vão ficando para trás. Esses números são da Gartner e da PwC, tá? Então são consultorias aí renomadas de tendências. E aqui eu até peço para o JP dar uma palhinha. Aqui é a própria IBM utilizando o Watson de forma interna dentro da organização. Se quiser dar uma explicadinha aí, JP. Claro, acho que assim, pessoal, de forma geral, o desafio da IA ele é permanente para todas as empresas, né? Seja qual o porte, inclusive a IBM que trabalha com tecnologia. E
Esse caso ele é interessante porque ele foi denominado como Client Zero, ou seja, o cliente zero da IBM, né, no uso da plataforma de agentes de IA que a gente tem aqui, que é o Watson, e não só a parte de agentes, mas todo o portfólio que a gente tem para inteligência artificial. Então, quando a gente olhava para os nossos processos, a gente via, assim como vocês veem a empresa de vocês, né, com vários processos ali que poderiam ter ganho de produtividade, né, automatização. E hoje, com os agentes de IA, a gente consegue não só ter a IA generativa respondendo, né, de fato, sendo assertiva ali nas decisões, mas principalmente automatizar esses processos. O resultado disso, pessoal, de uma jornada que a gente começou lá atrás, foi que a gente alcançou uma economia que está chegando hoje, na verdade, a 4,5 bilhões, tá, em produtividade com vários processos que foram automatizados. A nossa meta inicial do projeto era 2 bilhões, né? Um projeto global da IBM. E a gente já está, de fato, dobrando essa métrica e alcançando resultados ali que nós mesmos não esperávamos. E para que tipo de processo a gente, de fato, aplicou inteligência artificial? Para aqueles que o Vini já comentou, né, alguns cases ali, mas certamente para algumas áreas de negócio que são chave dentro da organização, né? Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, o RH, as nossas consultas que os colaboradores, eu mesmo, né, como colaborador aqui da IBM, nós fazemos através do Watson, através, de fato, de uma inteligência artificial, onde ela não só direciona, né, a nossa dúvida, mas resolve alguns problemas. Então, a consulta do meu lerite, a solicitação de férias, as solicitações que eu tiver que fazer, atualizações de documentos, enfim, uma série de funções que muitas vezes a gente precisava comunicar ao RH e ter pessoas ali atuando, hoje já são feitas através de agentes de IA, né? E não só no RH, mas na área de financeira, no suporte de TI. Então imagine o número de máquinas e equipamentos que a IBM tem junto com seus colaboradores, né? Certamente a gente também tem problema de device aqui, né, pessoal? Não é só na empresa de vocês. Então, vez ou outra a gente precisava abrir chamado, né, contatar alguém da TI ali, e hoje isso é feito de forma automática. E com pré-conhecimento, né? Com conhecimento prévio de quem é o perfil, de quem é o colaborador, que tipo de equipamento está atrelado a ele. Então, esse tipo de solução, esse tipo de ferramenta que a gente vai apresentar aqui para vocês, de forma governada, sustentada, com segurança e possibilitando essa escalabilidade, chega a resultados iguais ao da IBM ou até superiores, que é o que a gente vem encontrando junto com os nossos casos de sucesso com clientes. Então, de fato, essa história a gente tem a missão aqui de contar para o mundo, né? Porque é a evolução na prática dos nossos processos com inteligência artificial. E a gente chega, de fato, a um resultado surpreendente até para nós. Então, a nossa missão aqui é contar essa história e influenciar novos casos aí com vocês. Beleza, Vini? Legal. Maravilha. Seguindo aqui, pessoal, eu gosto sempre de mostrar essa sopa de letrinhas de ferramentas de automação, porque muitas delas já têm embarcado alguma forma de inteligência artificial, ou você pode combinar com uma outra solução de inteligência artificial como o Watson, para fazer com que essas ferramentas se tornem ainda mais poderosas. Então, falando rapidamente sobre elas, o Ansible é uma ferramenta de automação focado em infraestrutura. Hoje, o próprio Ansible já vem com uma inteligência artificial que é inclusive da IBM, o Ansible é da Red Hat, né? A Red Hat é uma empresa hoje do grupo da IBM e ela tem a opção de você ativar a inteligência artificial para geração de playbooks. Rapidamente, o Ansible faz diversas formas de automação, pode provisionar ambiente, pode atualizar sistemas operacionais em escala, de forma unitária, pode fazer gestão de cloud, e ele se baseia em playbooks. E hoje, você não precisa mais ter o conhecimento de escrever playbooks, porque você vai na IA e fala, eu quero criar um playbook aqui para me provisionar uma máquina virtual na AWS. Pô, legal, você pede isso aí para a IA, ele te gera um playbook funcionando direitinho. Então, diminui muito a curva de aprendizado. Você não tem mais que ser um expert de playbook de Ansible, passa a saber perguntar para inteligência artificial. O RPA é uma outra ferramenta, uma outra tecnologia de automação que, entre outras coisas, ela pode simular comportamento humano e fazendo tarefas manuais
e liberando as pessoas para, né, atividades que envolvem aí estratégia, decisão, uma coisa mais intelectual. Só que eu posso também combinar a IA com as tarefas manuais. Então, eu saio de tarefas repetitivas, quer dizer, eu continuo automatizando as tarefas repetitivas, mas eu posso incrementar, ir além, aplicar um conhecimento de negócio, uma regra de negócio, a partir da extração de dados que foi feita através de um trabalho manual que foi automatizado. Então, você vai dando corpo para esse tipo de solução. E aí as pessoas ficam cada vez mais focadas no negócio, não nas tarefas repetitivas e com poucas tomadas de decisão, porque até isso a ferramenta com a IA consegue fazer. Ferramentas no code, eu posso criar aplicações sem nenhuma linha de código, mas eu também posso, com a IA, em vez de eu ficar arrastando e soltando caixinhas para criar uma aplicação, eu posso pedir para a IA, quero criar aqui uma tela de cadastro de fornecedor. Ele vai lá nessa plataforma, e a própria plataforma vai ter uma IA e já vai te dar prontinho uma funcionalidade. Então, nem um arrastar e soltar sequer a gente vai precisar fazer mais com o tempo. Essa que vai ser a realidade. O CI/CD é a parte de desenvolvimento, quando a gente fala mais de DevOps, né? Então a gente também consegue, e aí entra um pouco do Ansible também, por exemplo, né? Onde eu consigo pegar as ferramentas ao longo dessa esteira de automação e fazer com que elas sejam configuradas a partir da IA para ir de forma mais rápida, né, e intuitiva você implantar o seu modelo de pipeline. Ferramentas de BPM são ferramentas para automação de processos, né? Então toda empresa tem processo, mas nem todas as empresas colocam os processos em ferramenta. Então muitas vezes é baseado por troca de e-mail, por telefonema, de uma maneira muito informal, onde o gestor nem tem os indicadores porque não está centralizado numa ferramenta. Então eu consigo também colocar uma inteligência artificial. Além de eu modelar e controlar o fluxo do processo, eu posso, de repente, em alguma etapa, colocar uma inteligência que eu até dispense uma pessoa para fazer essa execução. Ou eu traga informações mastigadinhas para essa pessoa fazer uma tomada de decisão. E eu também posso, já tem ferramentas, em vez de eu ter que ficar modelando processos, eu explico, por exemplo, eu estou aqui no meu departamento de vendas, quero criar aqui um fluxo para controlar fornecedores. Ele já vai vir com uma sugestão inicial de desenho de processo. E a partir daí você continua ajustando ou não para suas necessidades. Então você pode incorporar na ferramenta para controlar a execução do processo, mas também para modelar o seu processo. Então, assim, é uma coisa totalmente disruptiva a IA. Muitas vezes, você pode não ter lá uma ferramenta tipo um Watson na sua empresa, mas certamente já terão produtos por trás que você nem sabe que já tem essas tecnologias embarcadas para melhorar alguma etapa de automação da sua empresa. E aqui agora, a gente vai dar um banho de loja aí do Watson e das potencialidades da ferramenta. E agora eu passo a palavra aí pro JP. Legal, Vini, obrigado. Bom, pessoal, acho que um ponto importante que a IBM vem trazendo para o mercado é não só o uso da inteligência artificial. A inteligência artificial já é um tema, vamos dizer assim, batido no mercado, conhecido há algum tempo. Acho que uma das novidades são, de fato, a IA generativa, os agentes de IA, enfim, protocolos que são seguidos aqui na modernidade, né, do nosso dia a dia aqui. E, de fato, a gente já tem empresas não só experimentando, mas se tornando empresas agênticas, né? Então, isso significa que o uso da IA, ele, de fato, não está como um tema a ser alcançado, mas, na verdade, já atingido. E muitas empresas, na verdade, agora estão com uma preocupação, e quem não entrou ainda nesse mundo tem a preocupação da governança sobre inteligência artificial, né? E aí é importante que a gente, de fato, observe como que a nossa organização, né, trata o tema do uso de inteligência artificial, mas os impactos que a IA já alcança no mercado é altíssimo, tá? Porém, ela também gera riscos altos. Então, a IBM, apesar de influenciar bastante o uso dentro da sua plataforma, ela também traz recursos e funcionalidades, enfim, ferramentas para que vocês não só regulem o uso da inteligência artificial, mas eventualmente tenham observabilidade do que vocês estão utilizando, né? Tenham observabilidade de quais são os agentes ou itens de inteligência artificial que estão impactando o seu negócio.
E aí alguns dados aqui do mercado, só para contextualizar um pouco desses riscos, né? De fato, a gente já tem um crescimento grande, né, de regulamentação. Aqui no Brasil tem uma PL em andamento, inclusive, com que já regula as regras que a gente precisaria utilizar a inteligência artificial dentro de casa, dentro do Brasil. E, obviamente, a plataforma da IBM já está à frente desses dois temas, né? E aí, quando a gente fala do uso da inteligência artificial, é importante que vocês tenham um lugar único onde vocês não só controlem agentes, né, e assistentes, coisas do tipo, mas que principalmente controlem os dados, controlem a governança desses modelos de IA que vocês estão utilizando, controlem eventualmente os modelos que a gente vai utilizar dentro de casa. Então, é importante com que a gente, de fato, se desenvolva numa plataforma onde permita que a gente, né, não só trate dados, mas tenha governança em cima de dados, governança em cima de IAs gerais, e que a gente consiga, de fato, entregar o melhor resultado para a nossa organização. Então, quando a gente fala do modelo de uso de inteligência artificial corporativa, a gente posiciona principalmente uma plataforma como o Watson X, tá? Que permite que você, de fato, tenha a unificação de todos esses itens num só lugar, e que permita também que vocês cheguem, de fato, à escala da inteligência artificial, que é onde a gente vê, de fato, os resultados mais impactantes que ela pode trazer. Pode avançar para mim, Vini, por favor? Opa. Obrigado. Boa. Certo. Legal. E aí, o que a gente tem de principais componentes do Watson, né? A IBM também entendeu que o mundo de IAs, no geral, modelos de LLM, vocês sabem que surgem a cada dia um novo modelo, né? Recentemente surgiu o DeepSeek, e aí tem aquele boom no mercado. Logo vem o Cloud, e aí mais outro boom no mercado. E a IBM se posiciona de forma clara, assim, sobre esse tema. Nós não queremos ser, talvez, um lock-in tecnológico para você. O modelo de linguagem de IA é diferente, performático, barato, e a empresa, a organização, ela não pode se prender num lugar onde eu, de fato, trave a inovação por conta disso. O Watson X Orchestrate, ele é o lugar onde a gente não só cria agentes de IA, mas consome agentes e LLMs distintas do mercado, tá? A gente pode usar, por exemplo, os agentes de IA para orquestrar agentes de outras plataformas. Exemplo, Agentforce, Copilot Studio, algumas outras que às vezes a empresa de vocês já estão utilizando. Então, acho que a grande sacada da IBM, e acho que um grande diferencial do Watson X Orchestrate, é a possibilidade não só da gente criar os agentes, mas principalmente orquestrar agentes externos e ter essa colaboração. Um lugar único onde eu seleciono esses agentes, vejo meu catálogo, meu marketplace, né, de agentes ali, com várias integrações já pré-construídas, com vários agentes pré-construídos, inclusive, mas que se comunica com um ambiente flexível, com um ambiente de diversas outras tecnologias. E nós podemos fazer essas conexões através dos protocolos Agent to Agent, MCPs, aplicações e APIs dispostas dentro dessas plataformas. E aí sim, num lugar único, eu consigo orquestrar, disponibilizando os agentes em qualquer tipo de canal, né? Seja um Teams, um chat, voz, telefone, o que for, mas também dando essa flexibilidade para que vocês construam, de fato, os seus trabalhadores digitais ali com os agentes conectados a sistemas, bancos de dados, CRMs, ERPs, o que for, até muitas ferramentas de mercado que já estão disponíveis dentro da plataforma. Então, quando a gente fala de escalabilidade e governança de IA, a gente fala desse tipo de função, desse tipo de trabalho, onde o Watson não só permite que você conecte esses agentes que já estão dentro da organização, mas inclusive divida ali as métricas principais desses agentes. Quanto está consumindo de token, quais são os acionamentos que eu estou tendo, quais são os alertas, problemas que eu estou tendo com esses agentes, como que está o funcionamento de todos esses agentes. Com o Orchestrate a gente consegue chegar lá. Então é importante para a escala da IA, que a gente vê de fato o grande resultado, ter plataformas de orquestração, e a IBM realmente está à frente desse tema e traz o Orchestrate como uma solução para vocês. Vini, pode seguir, por favor.
Bom, eu já mencionei aqui o caso até atualizado, 4,5 bilhões de economia, então, de fato, esses assistentes e agentes que nós criamos dentro de casa estão transformando não só a IBM, mas grandes clientes, né? Então, mais alguns exemplos aí que a gente vem encontrando resultado. Pode avançar, Vini, por favor. Legal. O que é importante, pessoal, até com esse caso de Client Zero que eu comentei, existem casos de usos que podem servir para qualquer área, tá? Alguns desses a gente experimentou dentro de casa. Então imagine um processo de compra onde a gente faça toda a aquisição de compras dentro da nossa empresa, seja de um equipamento, seja de um software, seja de, enfim, material de escritório, não importa. Toda a gestão de compra, desde dos nossos fornecedores, né, do processo de avaliação de propostas e até a aquisição, contrato final, podem ser automatizados com esses agentes de IA. E foram dentro da IBM, tá? E aí o que a gente trouxe para dentro da plataforma, e essa é uma estratégia muito forte, trazer agentes pré-construídos facilita não só o uso da nossa plataforma, mas facilita e acelera o desenvolvimento e implantação de agentes de IA dentro do nosso negócio, né, dentro da nossa empresa. Então, vocês contarem com uma plataforma que já permita ter centenas, talvez milhares ali de conectores com sistemas, agentes pré-construídos, atividades que eles possam fazer, facilite muito esse desenvolvimento e ajuda justamente nesse ponto da escala. Tá? Então o Watson X está preparado para que vocês não só comecem utilizando e usando em determinada função ali que vocês podem desenhar, mas já usando esses agentes pré-construídos, já saiam na frente no desenvolvimento e já tem um grande valor já implantado no momento zero do uso da plataforma. Tá bom? Vai lá, Vini, por favor. Bom, não é o foco, a gente vai falar de governança de IA, mas não tem como não falar sobre governança, controle e centralização de dados, integração de dados. Porque no final do dia, pessoal, a inteligência artificial ela precisa consumir dados, precisa consumir informação para tomar uma decisão assertiva. E você, como controla, acessa, integra e principalmente ajuda a IA a consumir esse tipo de dado, facilite muito, ou melhor, dá mais assertividade ainda para uma inteligência artificial ser performática, tá? O Watson também é uma plataforma completa de dados, né? Seja para integração, seja para consumo, tratamento e até, de fato, disponibilidade desses dados em diversos canais, seja através de uma IA generativa, um machine learning, enfim, business intelligence, analytics, o que for. Então, é importante ressaltar uma parte crítica para projetos de inteligência artificial, que são os dados e as seguranças de dados. Então, a gente tem um portfólio completo também para ajudar vocês, né, nessa linha, tá? De dados e segurança de dados. Pode seguir, Vini. E, obviamente, falar de IA, a gente tem que realmente tratar o tema de governança de forma ampla. É um foco do nosso webinar aqui, é um foco um pouco da mensagem da IBM no dia de hoje. Porque a gente precisa não só ter documentação sobre o que a gente está escrevendo e construindo na IA, mas principalmente conectar pessoas, processos, tecnologia num só ponto, né? Para que a gente possa não só ter a governança dos processos dentro de casa, né? Principalmente os processos que usam inteligência artificial, mas também ter a governança do que eu estou aplicando dentro de tecnologia na minha empresa. Então é importante que a gente mitigue alguns riscos, mitigue erros que são hoje permissíveis com o uso da IA. Então aí a IBM já está posicionada como um dos grandes líderes de mercado sobre o tema, né? Pode avançar, Vini, por favor. Obrigado. Calma que tá enroscado aqui. Não, sem problema. Então, pessoal, a IBM também, né, dentro do Watson, tem uma parte importante de governança que acelera fluxos de trabalho de IA. Que a gente não só consegue governar todo o ciclo de vida de construção de uma IA, né, gerenciar, monitorar, de fato ter acesso à governança dos modelos que eu estou aplicando dentro da minha organização, mas gerenciar os riscos de forma proativa, detectar e mitigar.
e no final garantir com que esse processo esteja fluido e seguro para a organização. O que eu estou dizendo aqui, pessoal, é que as organizações hoje vão criar políticas, né, do uso de inteligência artificial e que são importantes para o negócio de vocês. E dentro do Watson, a gente não só consegue criar essas políticas, mas gerenciá-las junto com o uso da IA, tá? Quando eu estou usando um modelo de inteligência artificial, seja para fazer uma previsão de vendas, dando esse exemplo, eu preciso ser tão assertivo que se minha IA alucinar ou se eu tiver algum problema com um dado, eu preciso de fato ter uma política ou ter um acompanhamento fino para que isso seja alertado e seja corrigido, para que no final não tome uma decisão errada. No final do dia, a governança ela é importante para que a gente gerencie todo esse processo e ela seja, de fato, no final, assertiva na ponta. Então, o governance é onde a gente gerencia essas políticas. É onde a gente gerencia não só as funções, né, que a IA permite ou deve fazer, mas ela até pode bloquear informações que são confidenciais, bloquear algum acesso específico. Então, alinhado a outras tecnologias da própria IBM, a gente pode ser ativo nessa governança e trazer segurança cada vez mais profunda ali para o nosso processo de uso de inteligência artificial. Vai lá, Vini. Então, alguns exemplos aqui, né, de dashboards que nós temos dentro da ferramenta, onde eu avalio alguns riscos que a IA está trazendo, né? Então, trago aqui como destaque observar esses modelos. Então, hoje, às vezes a gente está usando vários modelos, como eu mencionei, para previsão de vendas, forecasting, o que for, e esses modelos, eles podem correr algum risco, né, de desvio. O governance é onde a gente identifica e gerencia esses riscos. E não só gerencia proativamente e de forma ampla esses riscos, mas a gente pode identificar algum conteúdo que seja potencialmente prejudicial para a organização. E isso é importante no mundo de hoje, quando as empresas já estão no módulo agêntico, né? Então, é importante que a gente fale bastante sobre esse tema. Vai lá, Vini. Vini, fica à vontade de me complementar, tá? Você é tão conhecedor quanto eu. Boa. Pessoal, o que eu quero dizer também com a governança, quando a gente está falando, por exemplo, em cenários que são críticos, como um cenário financeiro, gerenciar esses riscos do uso da IA. Hoje a gente tem modelos, por exemplo, que fazem a aprovação de crédito para clientes, né? Imagine. Então, se eu tenho qualquer alteração nesse volume ou na assertividade da inteligência artificial, promovendo ou declinando o crédito para alguém, eu posso gerar um impacto muito profundo e grande sobre, né, o resultado financeiro de um banco ou de uma financeira. Tá? É importante ter esse tipo de ferramenta, porque nesses cenários de alta regulação no uso de IA, ter cada vez mais assertividade, uma plataforma dinâmica e confiável para você gerenciar todo esse panorama de inteligência artificial pode, de fato, resultar ou em grandes prejuízos, né, ou resultados que a gente não esperava ali. Então, é importante que a gente tenha a possibilidade de ter essas versões, né, avaliando não só o machine learning, a IA tradicional, mas eventualmente até os nossos agentes de IA. Vai lá, Vini. Legal. Pode comentar, fica à vontade. Não, o que eu ia comentar é que com a ferramenta de governance da IBM também, a gente consegue ter uma visão da árvore de decisão que um agente de inteligência artificial utilizou para chegar num dado resultado. Então, isso também, às vezes, pode ser uma forma de você mitigar, de repente, algum processo, ou caso você tenha que provar alguma coisa, que uma decisão da IA não assumiu certos critérios que não estão em conformidade com a lei, enfim, com as boas práticas, com o que a sociedade espera, você consegue esse tipo de constatação com uma IA sendo governada, como aqui no caso do Watson com governance. Então, isso é importante porque a gente sabe que a IA, ela muitas vezes ela não é determinística. Então, para uma dada entrada, ela nunca vai dar respostas idênticas, mas você consegue identificar viés, você consegue identificar quais foram os critérios para se chegar num dado veredito. Então isso é muito importante, principalmente no meio corporativo. E muitas pessoas às vezes se preocupam com isso. Ah, mas se eu colocar IA, não vou ter controle sobre ela, não posso garantir, eu não vou ter essa gestão. Vai sim. Se você pegar todos os módulos, no caso aqui do Watson, você vai ter esse controle, você vai conseguir mitigar esses riscos.
Não, perfeito. E é isso. Acho que quando a gente fala de governança, a gente tem que realmente separar os temas, porque a governança ela é ampla, né? Quando a gente está falando de agentes de A, centralizar e orquestrar agentes é importante. Então tem um lado de governança aqui que talvez grande parte das empresas estão atuante, né? Quando a gente fala de agentes de A. Quando a gente fala de modelos preditivos, modelos de machine learning que são construídos ali, ter esse controle do drift desses modelos também envolve a governança, né, para a gente ter essa atividade ali na ponta. E, obviamente, está pronto, né, para as regulamentações globais, para as políticas internas da empresa, e que essas políticas estejam observando o ambiente, né, de uso de inteligência artificial, alertando, justificando e, eventualmente, até interrompendo algum serviço que esteja gerando algum risco para vocês, também importantíssimo. Então, tem alguns aceleradores de conformidade que a IBM já traz, né, como algumas regulamentações globais importantes que as empresas precisam seguir. E, obviamente, essas políticas são revistas, vocês podem criar várias políticas dentro de casa com uma plataforma de governança completa como essa. Tá? E outra coisa também, quando uma empresa cria um agente, você também pode definir qual que vai ser o perfil e o comportamento desse agente, que é o behavior. E vocês colocam essas informações em linguagem natural. Então, vamos supor que você está criando um agente para fazer um atendimento de um cliente na ponta. Então, você vai falar que a IA vai ter que ser cordial, que vai ter que dar respostas ou curtas ou não, você define o quão subjetivo vai ser a resposta da IA. Se a IA não tiver certeza para ela responder de uma determinada maneira, você consegue colocar guidelines para ir travando e evitando alucinações e delimitando comportamentos. Então, embora a IA não seja determinística, mas você consegue, de uma maneira simples, sem ser um expert, modelar comportamento e o perfil de atuação dos agentes robóticos que você está criando. Tá? Então, isso tudo é possível. Perfeito, Vini, perfeito, é isso mesmo. E acho que esse posicionamento da IBM reforça um pouquinho do que a gente vê também como líder, com alguns quadrantes importantes ali, nos posicionando como líderes na plataforma de gestão de risco, conformidades, governança de IA, o que é muito importante para o negócio, para empresas que estão buscando tecnologias do tipo, né? Então, de fato, a IBM pode seguir aí, acho que tem dois charts importantes aqui, tanto do IDC, acho que Gartner, onde reforça um pouquinho o posicionamento de liderança da IBM, né? Trazendo não só a plataforma completa para vocês criarem e executarem seus agentes ou modelos de inteligência artificial, mas principalmente gerenciar os riscos de conformidade que essa IA ativa tem dentro do ambiente de vocês. Legal, ó, mais um chart aí falando do IDC, né, um pouquinho da presença aí da IBM como líder nesse tipo de tecnologia, tá? E acho que agora a gente fala de alguns casos de sucesso, certo, Vini? Exatamente. Ah, legal. Bom, pessoal, algumas histórias que no final do dia a gente acaba contando e reforça que grandes clientes estão indo nessa linha e já encontrando bons resultados no uso desse tipo de plataforma. Com destaque aqui, né, com foco ali em governança, de fato a gente tem alguns clientes que chamam a atenção, né, não só usado ali para remoção de vieses, enfim, remoção de qualquer problema ou risco que eu tenha judicialmente, o que for, né? O caso do US Open ali, remoção de vieses, usando o governance, então a gente de fato tem um impacto positivo. A nossa grande patrocinadora, a Ferrari, né? A gente é grande patrocinador ali da Ferrari, tem uma marca importante também que utiliza o governance, eles têm uma aplicação que é desenvolvida ali para os usuários, né? Para os fãs, e que por detrás tem governança, tem a parte de políticas muito envolvida ali com governance também nesses projetos. E acho que um cliente brasileiro aqui também, todos esses modelos, né, de unificação ali também estão voltados para atender, né, alguns rigorosos padrões de ética, segurança e desempenho lá dentro do Banco do Brasil. Então, de fato, a gente tem vários clientes aqui que conseguiram escalar a IA generativa, já estão num passo de escala, e que nesse momento a preocupação é a governança de todo esse ambiente. Então, se vocês estão nesse passo, né, se vocês já conseguiram experimentar ou até iniciaram a experimentação do uso de inteligência artificial, certamente a governança de IA deve ser um tema que está sendo abordado dentro das organizações
e que tem uma preocupação relevante, né, e que a gente talvez possa ajudar. Então, fica o convite aqui para a gente, né, levar esse tipo de oferta para vocês, apoiar, identificar e, enfim, ajudar de alguma forma. Legal, Vini? Legal. E assim, só para colocar mais um case também, não é Fica à exatamente do vontade. Watson Governance, mas é do Watson também, que o Watson também tem a Tá. vertente para desenvolvimento de código, ele se integra com as IDEs, né, e auxilia o desenvolvedor na documentação, escrita de código, refinamento, melhorar a qualidade, etc. A gente tem um case aqui de um banco, e não é um case público, não vou citar o nome, mas a gente tem um case aqui de um banco aqui em São Paulo, onde a partir de junho ou julho deste ano vai mudar a máscara do CNPJ, né? O CNPJ ainda hoje, ele é numérico, mas ele vai passar a ser alfanumérico. Então ele continua com a mesma quantidade de caractere, a máscara, mas vai poder ter letras, né? Porque já estava acabando aí as combinações disponíveis. Esse banco tinha mais de 120 aplicações, o time estava super alocado, não tinha disponibilidade para conseguir a tempo fazer os ajustes e os testes, né, em todos esses sistemas legados, e a gente, utilizando o Watson, a gente fez esse aceleramento no sentido de analisar os códigos, sugerir os ajustes e implementar esses ajustes, né? E, inclusive, vários sistemas legados desse banco não tinham documentação, e a gente aproveitou para documentar o código também com a inteligência artificial e escrever os testes unitários, que quase nenhuma aplicação tinha. Mas isso só foi possível atingindo aí a data regulatória, né, desse novo padrão do CNPJ, porque a gente entrou com uma inteligência artificial, né, no caso aqui o Watson, para fazer todos esses ajustes em código. Do contrário, o cliente não conseguiria atingir essa data regulatória. Tá? Então, só um outro exemplo, que não é governance, mas também é o IBM Watson. E é isso, pessoal. Queria aqui agradecer a participação de todos. Deixa eu ver se tem perguntas. Caso alguém queira fazer pergunta, fique à vontade, pode mandar no chat. Qualquer coisa, a gente abre aqui o microfone. Deixa eu ver aqui no chat. Acho que tem uma sobre Bob, né? Você consegue ler, cara? Eu tô. Bom, tem algumas aqui. Tem algumas aqui, vou começar pela do Marcelo, né? Boa tarde, o Bob, agente de A para codar, é uma evolução do Code Assistant, né? Tem limitações de versões de linguagem para modernização? Obrigado, Marcelo. Se quiser abrir o microfone, fica à vontade também, tá? Sim, o Bob é uma evolução do Code Assistant, né? Apesar deles ainda coexistirem, eu entendo que o Bob, ele é nosso principal agente aqui para codar, então, até para ficar claro para todos, né? O projeto Bob é uma solução recentemente lançada pela IBM, que são dessas ferramentas que ajudam a codificação, né, a de fato modernizar aplicativos, tá? Então, o Bob tem um conhecimento prévio ali de soluções não só IBM, mas de protocolos rigorosos que a IBM utiliza e que o mercado utiliza. Então, ele é um grande assistente ali, e não só um assistente, né, um fazedor de código ali que consegue, de fato, entregar na ponta a modernização de aplicações. Então, o Bob, sim, essa evolução do Code Assistant, isso é importante ressaltar. E sobre as limitações de versões de linguagem, eu acho que tem uma documentação completa também sobre as linguagens que ele suporta, mas as principais de mercado, ele já atua. Então, é muito comum a gente, de fato, ter vários tipos de linguagens ali de mercado, padrão de mercado. Isso é comum para essas aplicações já estarem sustentadas. Eu posso até buscar um link aqui para vocês para entender. Quais são as linguagens mais comuns, né? Vocês devem conhecer Java, Python, JavaScript, eventualmente o COBOL ali, um forte diferencial para IBM, SQL, enfim, algumas linguagens que talvez vocês já estejam interagindo ali, que conseguem converter, e o Bob de fato ajuda. Certo que essa lista é bem extensa. Desde o Code Assistant, o Code Assistant já suportava 116 linguagens de programação. E, por exemplo, você pega a Java, suporta um pool, um range de versões. .NET, mesma coisa. E o legal é que você consegue também fazer modernização de aplicação. Então, você, de repente, eu tenho aqui um Java antigo rodando na minha máquina, quero traduzir para a última versão. Você consegue. Então, assim, a gente mais de 120 linguagens de programação depois que virou o Bob, tá? Só para vocês terem uma ideia aí da quantidade de linguagens suportadas. Legal, show de bola, Vini. Eu vou para a próxima aqui, e aí o Vini, como é técnico, ele sabe até o número de linguagens que tem lá, então valeu, Vini.
Bom, o Ayrton perguntou aqui, em um caso prático, né, ao usar a IA para processar dados de clientes corporativos ou de pessoas físicas nas áreas de negócio, existe riscos, né, de violação da LGPD sem saber. Como o Watson pode auxiliar nesse cenário, né? Existe algum case com esse cenário? Bom, Ayrton, sim, tá? O Watson de fato pode auxiliar e quando a gente usa a IA para processar dados de clientes, pode acontecer sim uma violação de LGPD. Em quais contextos? Quando eu exponho esse dado ou quando eu uso esse dado de forma indevida, né? Mesmo ele passando para uma inteligência artificial. O Watson ele pode auxiliar nesse cenário, sim, criando as políticas, né, fazendo com que essas políticas sejam executadas, né, com segurança, envolvendo ou direcionando esses dados de forma segura para os bancos, né, para eventualmente alguma arquitetura de dados ali que proteja esses dados também. E certamente o governance ele não só pode criar as políticas, mas eventualmente bloquear algum acesso ali em relação a mostrar esses dados. Então tem alguns casos práticos onde um usuário compartilhou uma informação confidencial, eu tenho uma política que é contra esse compartilhamento de informação confidencial e eu posso, por exemplo, mascarar esse dado para quando eu expor para uma inteligência artificial. Então, vão ter alguns casos de uso assim que o Watson consegue ajudar vocês com esse tema de violação de LGPD, né? Porque a plataforma permite que você orquestre e organize isso de forma segura, tá? Quando a gente está, de fato, usando corporativamente, né, uma ferramenta ali, como o nosso, vou dar um exemplo aqui que é ser disso, né, o nosso ChatGPT, né, para subir a planilha financeira da organização, a gente está ferindo, muitas vezes, esse tipo de prática. Então, com o Watson é um ambiente seguro para que vocês, de fato, tenham ferramenta para isso, tá? Legal. Aí Certo, Vini? Fica à Certo, vontade. perfeito. Não, perfeito, cara. Assim, já respondeu completo. O Carlos Legal. pergunta se o Watson, nesta função de orquestrador de IaaS, é ofertado como um serviço com determinados módulos ou já vem com várias funções de gestão disponíveis por padrão. Legal. Bom, o Watson como um todo, ele é um portfólio, tá? A gente mencionou o governance, mencionou o data, mencionou o AI e o orchestrate. Então, eles também são adquiridos de forma separada, tá? No caso da orquestração de agentes, a gente está falando do Watson Orchestrate. Sim, ele já vem com uma série de funcionalidades, recursos, seja para criar agentes, assistentes de IA, né? Uso de modelos de IA ali, inclusive já governados pela IBM, prontos dentro da plataforma. E já vem também com uma série de agentes pré-prontos, enfim, tem uma série de recursos ali dentro. Acho que tua dúvida deve estar muito sobre as funções de gestão. As funções de gestão disponíveis no Orchestrate estão ligadas aos agentes, tá? Então, a gestão dos agentes, os atendimentos que os agentes fazem, não só os seus, né, construídos com IBM, mas também os terceiros, as métricas que esses agentes estão sendo acionados, eventualmente até o consumo de token que está sendo acionado dentro desses agentes, tá? Então, dentro dessas métricas de gestão estão ali. Exato. Vai lá, Vini. Ele já tem o conjunto de métricas do próprio Orchestrate, mas se você contrata o Governance, por exemplo, aí ele se integra e complementa as métricas. Então, você vai montando um Lego, você vai montando um quebra-cabeça, tá? Exato. Talvez quando a gente fala de políticas, né, e avança para um modelo de governança mais apurado, aí a gente tem outras métricas dentro do Governance. Legal. Boa. O Oswaldo pergunta: atualmente estamos utilizando o cursor para TI e o Cloud para negócios. Com o cursor, migramos EGL para Python com sucesso. Não tentamos o Watson. Nesse seu exemplo aqui, Oswaldo, você conseguiria fazer a mesma migração de EGL para Python utilizando o Bob, tá? Que é a evolução do Code Assistant, tá? Então, esse cenário seria suportado também pela solução da IBM. Boa, Alisson. Eu vou pedir aqui até para o time compartilhar o trial. Olha só a novidade interessante. O teste gratuito, né, o trial do Bob já está disponível. Então, fica aqui a dica para o Oswaldo. Legal. E para o time aqui, quem quiser treinar, deixei até o link aqui do Bob, se vocês quiserem testar. Tá bom? Legal. Mais duas a gente finaliza. Alisson, boa. Considerando a arquitetura do Watson, como podemos orquestrar um pipeline que utilize o Watson Data para federar dados de múltiplos silos do hospital,
prontuário eletrônico, PAX e ERP de faturamento. E alimente sua estrutura de RAG no Watson XAI. Não, perfeito. Eu acho que você pegou a ideia do que a plataforma pode fazer. É exatamente isso. Então, quando a gente, de fato, tem o Watson X Data, né, ou as ferramentas de dados ali já organizando e federando esses dados, toda a plataforma do Watson pode se conectar a ela, tá? Então, se a gente precisar usar, por exemplo, um RAG, ou até, enfim, algum banco vetorial que consuma esses dados que estão no Watson X Data, a gente consegue, tá? Eu acho que até para a gente ir a fundo, a gente poderia até explorar melhor essa arquitetura junto com vocês. Mas sim, o Watson X poderia orquestrar esse pipeline através do data e consumir ele através do Watson XAI ali, nesse caso, explicando aqui a parte de RAG, usando o RAG e no final até usando os agentes conectados. Isso é permissível, sim. Maravilha. E para fechar, Nicolas Ferreira. No Watson X Governance existem guardrails, configurações para controlar integrações MCP externas? Por exemplo, um administrador consegue aprovar ou bloquear o MCP Server do GitHub, Gira, e aplicar políticas de auditoria sobre as tools que os agentes podem usar? Boa pergunta. Eu acredito que sim, mas eu preciso confirmar. Não tenho certeza, Nicolas. Acho que essa daí, pro lado técnico aqui, eu vou ter que recorrer aos universitários. Mas Tá? a gente faz o seguinte, Nicolas, a gente pega essa resposta e a gente te encaminha, tá? E qualquer coisa a gente marca uma agenda também para se aprofundar se for o caso. Bom, passamos aqui por todas as perguntas, espero que vocês tenham gostado, tá? A ideia foi realmente aqui dar um banho aí conceitual, de aplicabilidades da IA e um pouco dos potenciais, né, do Watson nesse mundo da inteligência artificial. Queria agradecer aí a participação de todos, tá? Foi muito legal aqui ter a presença de todos vocês. Queria agradecer também o JP por essa aula que deu aqui no IBM Watson. E, enfim, se as suas considerações finais aí, Paulo, JP. Não, eu que agradeço aí o espaço, o convite, tá, Vini? Excelente oportunidade para a gente estar falando de tecnologia. Eu já até mandei aqui para um técnico aqui, tá, Nicolas? Logo eu já te retorno. Mas, enfim, pessoal, queria novamente, obrigado aí pelo tempo e disponibilidade. Nós estamos à disposição para conversar, para apoiar vocês no que vocês tiverem de interesse de conhecer a nossa plataforma, tá? E, bom, eu queria só finalizar dizendo assim, que a IBM, ela tem uma missão no mundo, né? E acho que a missão dela é tornar essa IA segura, cada vez mais governada e completa para atender os cenários de negócio de vocês. Então, sempre que vocês estiverem tratando o tema de IA, lembrem da IBM, lembrem que a gente certamente pode ajudar vocês de alguma forma. Então, fica aqui já o convite prévio. Beleza? Exato. E também, para finalizar, a Fábrica DS também pode auxiliá-los nessa jornada, tá bom? A gente consegue de ponta a ponta ajudar a planejar, organizar qual que é a melhor estratégia até chegar aí nos benefícios reais, né? Colhendo os resultados com a implantação de uma inteligência artificial. Pessoal, é isso. Agradeço aí a participação de todos e até o próximo webinar. Boa tarde aí para todo mundo. Boa tarde, pessoal.